E o último caso que a gente vai analisar, o caso da força centrípeta. Eu queria que vocês entendessem desde o início, força centrípeta não é um novo tipo de força. Não é um novo tipo de força. A gente falou até agora de força resultante e a gente citou alguns tipos de força que podem compor a força resultante. Tipo, se eu tiver um sistema que está submetido a uma mola, que está num plano que tem atrito, é, essas forças elas vão contribuir para o cálculo da força resultante para quando eu for fazer lá a segunda lei de Newton, força resultante igual massa vezes aceleração. Eram tipos de força. A força centrípeta, no caso, é só um nome que a gente dá para a força resultante quando se trata de movimentos circulares, tá? Então, quando se trata de movimentos circulares, a força resultante, ela não é chamada de força resultante, ela é chamada de força centrípeta ou de resultante centrípeta. OK? Não é uma nova força. Não é uma força como a força de atrito, não é uma força como a força elétrica, como a força gravitacional. Não é isso. É o nome que eu dou para a força resultante em situações de movimento circular. A força centrípeta é geralmente representada por FCP. Bom, como a força centrípeta é uma força resultante, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração. No caso da força centrípeta, como é uma força responsável por fazer movimentos curvos, movimentos circulares, a aceleração também é chamada de aceleração centrípeta. Então, a segunda lei de Newton para o caso de um movimento circular. Força resultante centrípeta igual massa vezes aceleração centrípeta. Bom, o objetivo da gente aqui é encontrar uma expressão para calcular a força centrípeta. Ok? Porque você podia pensar assim, não, professor, não é só pegar a massa vezes a aceleração? Eu digo, exatamente. Só que a gente está falando de aceleração centrípeta. A gente não está falando da aceleração de translação que a gente está acostumado. Qual a diferença disso? Imagine a situação que você tem um corpo, um objeto aqui de massa m, fazendo um movimento circular. E aí, neste ponto aqui do movimento, ele tinha um vetor velocidade v1. E neste ponto aqui do movimento, ele tinha um vetor velocidade v2. Eu quero que fique bem claro que o tamanho do v1 e o tamanho do v2 são exatamente iguais. Eu vou chamar de v. Então, se você fosse calcular a aceleração daquela forma que você está acostumado, o ΔV, o tamanho do V2 menos o tamanho do V1, você ia concluir que aqui não teve aceleração. Porque como o V2 tem o mesmo tamanho do V1, você ia ter um ΔV igual a zero. Então, você ia concluir que não teve aceleração. Só que você ia ser um pouco mais perspicaz, eu tenho fé nisso, você ia lembrar da definição de aceleração. A aceleração é a grandeza física que faz variar a velocidade. Você ia lembrar que velocidade é um vetor e você ia olhar para essa figura e ia ver que o vetor velocidade aqui no começo não é igual ao vetor velocidade aqui no fim. Então, teve uma variação da velocidade. Se teve uma variação da velocidade, teve uma aceleração. Como essa aceleração que agiu aqui foi uma aceleração que não mudou o módulo da velocidade, mudou somente a direção da velocidade, a gente chama essa aceleração de aceleração centrípeta. E a força que causa essa aceleração é uma força centrípeta. Ok? Então a gente vai tentar deduzir a expressão para a força centrípeta. Vamos começar então pela aceleração centrípeta. Perceba, V é o módulo da velocidade das duas partículas. Como V é ΔS por ΔT, então, lembre, V é ΔS, isso aqui escrito na forma de vetor, porque velocidade é um vetor. Né? Então, como eu quero o módulo de V, basta pegar o módulo de ΔS e dividir por ΔT. Não confunda deslocamento com espaço percorrido. ΔS, que entra no cômputo da velocidade, é deslocamento. A partícula estava inicialmente aqui e posteriormente aqui. Então, o deslocamento foi esse. Ó. Esse é o ΔS. Qual o tamanho desse ΔS? Como eu calculo o tamanho desse ΔS? Um pouquinho de imaginação. Eu crio aqui um triângulo
que é retângulo, e percebo que essa distância daqui para cá é exatamente um raio. Essa distância daqui para cá é exatamente outro raio. Logo, o tamanho do ΔS ao quadrado tem que ser igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. Se eu resolver isso aqui para ΔS, eu vou encontrar que o tamanho do ΔS vai ser R raiz de 2. Então, fica o módulo da velocidade é R raiz de 2 sobre ΔT. Logo, ΔT é R raiz de 2 sobre o módulo de V. E aí eu guardo isso aqui. Agora eu vou para a definição de aceleração. Nesse caso, teve uma aceleração. E a aceleração é definida formalmente como ΔV dividido por ΔT. Como que me interessa, nesse caso, é saber o módulo da aceleração? Então, o módulo de A vai ser o módulo de ΔV dividido por ΔT. Mas o que é ΔV? ΔV é a variação de velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial. Ou, de outra forma, se você achar mais conveniente, é a velocidade final somada com o inverso, o oposto, da velocidade inicial. A gente tem esses dois vetores, V2, está aqui, observe aqui, V2, V2, e eu vou somar isso com o inverso do V1. O V1 aponta para a esquerda, então o inverso do V1 aponta para a direita. Então, V2 somado com o inverso do V1, desculpe, isso aqui não é V1, é o inverso de V1. Isso vai me dar o ΔV. Se eu montar o triângulo com esses três vetores, eu tenho aqui, ó, o tamanho desse lado é V, porque o tamanho do V2 é V. O tamanho desse lado é V, porque o tamanho do V1 também é V. E o tamanho desse lado é o tamanho do ΔV. Se eu fizer esse cálculo aqui, né, aplicando Pitágoras de novo, eu vou ter que ΔV ao quadrado é igual a V ao quadrado mais V ao quadrado. Resolvendo isso, eu encontro que o tamanho do ΔV é V raiz de 2. Então, agora eu tenho o ΔV e agora eu já tenho desde antes o ΔT. O módulo do ΔV dividido pelo ΔT vai me dar a aceleração. Então, o módulo da aceleração nesse problema que nós estamos avaliando é o módulo de ΔV dividido por ΔT. Quando eu resolver isso, eu encontro que o módulo da aceleração é V ao quadrado sobre R. Essa aceleração que não tem competência para mudar o módulo da velocidade, a gente chama de aceleração centrípeta. Se eu já conheço a aceleração centrípeta, então a força centrípeta atuando naquele objeto ali, que é a resultante que atua sobre ele no movimento circular, a força centrípeta vai ser simplesmente a massa dele vezes a aceleração centrípeta. Não perca de vista. V é a velocidade com que é o módulo da velocidade com que o objeto está fazendo o movimento circular. E R é o raio da circunferência que ele está descrevendo. Isso aqui está me dizendo que para manter esse objeto nesta curva, é necessário uma força que tenha este tamanho. Ok? Então, é assim que a gente calcula a força centrípeta.